Olá, tô de volta em São Paulo. Tô aqui toda meio emperequetada porque eu tava dançando. Tô fazendo. Ô, Círio. Vem cá, Círio. Tô fazendo uma modalidade de dança agora que chama Tribal Fusion, que tem um negócio de dança do ventre, mas ao mesmo tempo é diferente. E pra me sentir um pouco mais no clima, eu botei uns negócios. Mas não é esse o assunto do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é pós-caminho. O que, o que sobrou, o que ficou pós-caminho. Quero começar a partir de onde eu parei de mostrar mesmo, ali em Santiago, né? Então, tive uns dias em Santiago, consegui curtir um pouquinho da cidade ali. E aí eu, minha amiga e uma outra italiana também que a gente conheceu, fomos para Fisterra, ou Finisterra, ou Fisterra, tanto faz, que é onde os europeus acreditavam que era o fim do mundo. E de fato, onde é o marco zero do caminho de Santiago. Então, lá é o fim do caminho. Santiago não é o fim do caminho. Fisterra que é. E tem algo muito mágico, assim, em você continuar depois de chegar em Santiago. Porque eu acho que o peso de chegar em Santiago passa. E aí você consegue curtir mais, consegue desfrutar de um jeito diferente. A gente não foi andando até Fisterra, tá? A gente foi de ônibus. Mas no nosso primeiro dia lá a gente fez uma baita caminhada. Andamos uns 17 quilômetros. E nisso a gente passou por várias outras rotas do caminho. Pela Rota Jacobeia, o caminho até Muxia. Tinha um outro também que agora eu não lembro, que a gente acabou pegando. Mas a gente simplesmente deu uma baita volta na cidade ali. E fomos ver o pôr do sol no Farol também, que é um must do, assim, tipo, obrigação você ir lá ver o pôr do sol no Farol. Foi belíssimo. E nesse momento a gente estava tendo muitas conversas muito profundas, assim, sobre os caminhos de cada uma, as dúvidas, os medos, as vontades, os insights, as descobertas. Foram 2 dias lá em Fisterra muito especiais. E aí eu voltei para Santiago mais um dia. E também tive encontros super legais, conheci pessoas incríveis lá. Para encerrar a viagem com chave de ouro, tive conversas preciosas. E voltei. E eu lembro de. E tem alguns momentos específicos que eu sinto um quentinho aqui no meio do meu corpo, que eu sou tomada por ele, eu fico arrepiada e eu choro. Eu já senti isso algumas vezes na vida. Mas eu acho que é um. Eu acho que é sobre liberdade, no fundo. É sobre a minha alma estando feliz em, em explorar, contemplar. Considero uma buscadora, assim, e não só intelectual, mas física também. Sou uma buscadora de corpo e mente, espírito. E conhecer lugares, ir pelo mundo, ai, me faz um bem danado. Fotografar, desenhar, dançar. É o que me faz feliz. E eu já tava com um pouco de medo de voltar. Medo de voltar para São Paulo e perder aquela versão de mim que eu tinha reencontrado. Não vou dizer que uma versão nova de mim que nasceu no caminho de Santiago, mas eu diria que é uma versão de mim que eu achei de novo. Eu tinha perdido. Um lugar da infância, assim. Um sonho antigo, talvez, que eu tenha lembrado.
E voltar para São Paulo foi um baque. Nossa, meu Deus, foi um baque. Só de sair do avião, aeroporto, pegar o Uber, passar na Marginal, Guarulhos. Ai, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Eu tava assim, não é possível que essa cidade existe, não é possível. O tamanho de São Paulo é um absurdo perto de todas as cidades que eu estava. E o barulho, e a falta de natureza, e a pressa, e o trânsito, e eu tô tendo bastante dificuldade até agora, inclusive, de me relacionar com a cidade. Eu tenho tentado passear mais, mas eu tenho tentado incluir alguns rituais da minha rotina de caminho. Tô apegada às roupas. Tô muito apegada às roupas, inclusive. Eu tô aqui com uma blusa dessas de caminho. Primeira vez que eu fui sair, eu saí de pochete. Falei, eu quero minha pochete comigo. Eu não vou sair sem ela. Tipo, como se fosse a naninha de um bebê que quer levar no cinema. Foi isso. Não é fácil voltar, gente. Eu já sabia que existia o termo em inglês que eles usam é post-camino blues, que é a tristeza pós-caminho. Não sabia que era tão forte e tão transformador. Tipo, na minha cabeça, todos os insights que eu teria e todas as revelações que eu teria, todas as transformações que eu teria aconteceriam durante o caminho. Pós Santiago? Eu tô bem, tô ótima. Não, você não para de fazer download de informação sobre você, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a sua rotina. Não para. Quando eu compro uma blusa nova, eu tiro meu armário inteiro, eu revisito tudo o que eu tenho, jogo fora um monte de coisa só pra caber uma blusa nova. Eu faço isso sempre. E isso diz muito sobre a forma como eu lido com coisas novas na minha vida. Pra entrar uma coisa nova, eu revisito tudo. Todas as minhas crenças, minhas formas de relacionar, a minha rotina, o jeito que eu durmo, o jeito que eu acordo, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso. Tudo. Então me desmonto inteira em pedacinhos e remonto de novo. E eu tô nesse processo, eu conheço esse processo. Ele é familiar. Mas não é fácil, tá? Não é porque eu conheço que é fácil. Mas eu sei que eu preciso ter paciência e que as coisas se ajeitam. Meu certificado, eu vou mostrar meu certificado agora. Até já empadrei, ó. Que lindo! Que lindo, que lindo. Eu achei ele perfeito. Tem meu nome aqui em latim, Ariadnam. Em 4 de outubro de 2025, que é o dia que eu cheguei lá e é o dia do meu aniversário. E... pô, muito especial. Muito legal ter essa lembrança. Não sei por que eu passei o vídeo todo desfocada. Poxa. Uma das coisas que eu comecei a fazer depois do caminho foi ler o Diário de um Mago. Que, pô, tá sendo muito legal, tá me trazendo muito de volta, assim, pra aquela experiência, me mantendo próxima daquela experiência. E também, por coincidência, assim, ou sei lá, se eu acredito em coincidência, ô meu amor. Ele é muito leonino, eu sou muito leonino, mãe. Eu gosto de atenção. Ele vai deitar em cima do livro. Amor, a mamãe tá tentando gravar. Tá tentando gravar, mamãe? Ele gosta que eu olhe pra ele. Bom, voltando. Por
coincidência, entre aspas, ele também questiona vários pontos muito interessantes sobre a magia do caminho e a igreja. São alguns pontos, né, alguns símbolos, algumas coisas que permearam o meu caminho de Santiago também. O meu foi para um lugar mais do sagrado feminino, né? Coisa que o livro dele provavelmente não cita. Não li inteiro ainda, mas duvido um pouco. E aí eu queria aproveitar agora e grifar alguns dos trechos que eu gostei. Todos os meus livros são rabiscados. É assim que é. Eu gosto muito de escrever nos meus livros. Ele fala: eu queria mudar? Acho que não, mas no final das contas esse caminho está me transformando. Eu queria conhecer os mistérios? Acho que sim, mas o caminho está me ensinando que não existem mistérios, que, como já dizia Jesus Cristo, não há nada oculto que não tenha sido revelado. Enfim, tudo está acontecendo exatamente ao contrário do que eu esperava. Se fosse eu dizendo essa frase, seria talvez: eu queria mudar? Acho que sim. Mas no final das contas esse caminho está me transformando para muito além do que eu imaginava. Achei. Ele fala: quando você viaja, você está experimentando de uma maneira muito prática o ato de renascer. Está diante de situações completamente novas. O dia passa mais devagar e na maior parte das vezes você não compreende a língua que as pessoas estão falando, exatamente como uma criança que acabou de sair do ventre materno. Com isso, você passa a dar muito mais importância às coisas que o cercam, porque delas depende a sua sobrevivência. Passa a ser o mais acessível às pessoas, porque elas poderão te ajudar em situações difíceis. E recebe qualquer pequeno favor dos deuses com grande alegria, como se aquilo fosse um episódio a ser lembrado para o resto da vida. Ao mesmo tempo, como todas as coisas são novas, você enxerga apenas a beleza nelas e fica mais feliz em estar vivo. Por isso, a peregrinação religiosa sempre foi uma das maneiras mais objetivas de se conseguir chegar à iluminação. A maneira de se corrigir o pecado é andando sempre em frente, adaptando-se às situações novas e recebendo em troca todos os milhares de bênçãos que a vida dá com generosidade àqueles que pedem. Você acha que eu poderia estar preocupado com meia dúzia de projetos que eu deixei para realizar para estar aqui com você? Eu acho esse trecho aqui genial, porque ele descreve a experiência da peregrinação e de viajar em si de uma forma muito interessante, desse olhar falando, né, da criança como ato de renascer. E eu ouvi muito isso no caminho, sobre renascimento, sobre ser uma rota, como ela leva ao fim do mundo, né, que é lá em Finisterra, que é uma rota dessa iniciação do renascimento, de morte e vida, e morte e vida. Assim como todos os dias. Todo dia a gente nasce de manhã e morre à noite. A cada vez que a gente puxa o ar para dentro, a gente nasce um pouco. Toda vez que a gente expira, a gente morre um pouco. Nosso coração, enfim, um constante renascer. E a gente tem esses grandes renascimentos internos também, que acho que são esses momentos onde a gente se permite matar velhas crenças, matar velhos hábitos, matar uma parte de nós mesmos, né? Para que algo novo, ou nem sempre novo, mas algo escondido possa florescer, algo assim. Tem uma parte aqui do livro que ele fala que eles vão encontrar um bruxo. E aí, só que eles chegam no lugar e eles estão na igreja. Aí tem padres. E aí ele fala: e o bruxo? Aí o outro cara aponta para um padre.
Aí eu falei, meu Deus, um bruxo que ao mesmo tempo é um padre. Você falou que eu ia me encontrar com um bruxo e eu me encontrei com o padre. O que magia e a Igreja Católica tem a ver? Tudo. Cara, isso aqui eu concordo 100%. Eu assisti também e maratonei, porque eu tô um pouco hiperfocada esses tempos nessas simbologias da igreja ainda, né? Desde o caminho, isso não saiu da minha mente. E aí eu decidi assistir todos os filmes que tem do Dan Brown, do Código da Vinci, Anjos dos Demônios e Inferno. Enfim, eu sou muito observadora. Todas as vezes que eu vou na igreja, eu reparo muito em cada mínimo detalhe. Em cada mínimo detalhe da própria ritualística e também nas simbologias, né? E como eu tenho mais conhecimento, mais vivência com experiências pagãs, de rituais bruxísticos femininos, você sempre tem os 4 elementos no seu altar: água, fogo, terra e ar. E lá na igreja sempre tem uma vela acesa, um cálice com água. Água benta, sabe? Você pegar um copo de água, orar, intencionar em cima dela e ela se torna algo poderoso. É muita magia, gente. Pelo amor de Deus. O que mais tem magia? Até na própria Catedral lá de Santiago, eu infelizmente não pude ver, mas tem uma celebração muito bonita lá na catedral, que é o botafumeiro, que eles enchem um recipiente com ervas, talvez, não sei o que eles colocam lá dentro. Enfim, sai fumaça e aí eles balançam aquilo para que essa fumaça atinja a maior parte das pessoas ali. E é uma forma de bênção, né? Qual que é a diferença disso para a defumação da Umbanda? Para mim, nenhuma. É exatamente o mesmo princípio. Mesma coisa. E aí eu acabo achando muito hipócrita a Igreja Católica ser tão contra a magia, tão contra, enfim, todo esse conhecimento sendo aplicado por fora, mas eles podem, enfim. E eu tô gostando muito que esse livro toca nesses assuntos e bebe dessas fontes também. Mas por hora é isso. Feliz em estar aqui de volta, falando com vocês. E eu acho que isso é uma das formas de me trazer para mais perto do caminho também. Continuar com esse momento diário de vídeo aqui que eu faço. E essa comunidade também que eu tô construindo aqui no YouTube. E tá sendo muito especial trocar com vocês, ler esses comentários. Tem o pessoal que já me segue lá no Instagram, me sigam no Instagram, Nani Conde. Vou deixar aí o arroba. E é isso, sinto falta daquela rotina. Fui muito feliz no meu caminho de Santiago.